Aleluia. 1 Samuel, capítulo 3. O verso 1. Amém? Está aqui também, irmãos. Diz assim: Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus. O Senhor naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor, e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você, volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel, e o menino se levantou e foi aonde estava Eli e disse: O Senhor me chamou, estou aqui. Mas Eli tornou a responder: Eu não chamei você, volte para a cama. Samuel não conhecia, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou, estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino e ordenou: Volte para a cama. E se ele chamar você outra vez, diga: Fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. E o Senhor disse: Eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível, que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia farei contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Eli sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Versículo 19, irmãos. Vamos pular lá no 19. E Samuel cresceu, o Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Assim todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era de fato profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, aonde havia se revelado a Samuel e falado com ele, e a palavra do Senhor era respeitada por todo o povo de Israel. Aleluia. Amém? Irmãos, primeira coisa a gente precisa entender: Samuel, ele nasce de uma cura liberada de Deus para a mãe dele, para Ana. Ana era estéril e não tinha filhos. Então o sonho de Ana era ser mãe. Então ela vai num culto a Deus e diz: se o Senhor me der esse filho, quando ele desmamar, quando ele não precisar mais ser amamentado pelos meus seios, eu vou vir à igreja e vou deixar ele na igreja para que ele preste serviço ao sacerdote desse tempo, daquele tempo que era Eli. Essa foi a aliança que Ana fez, a mãe de Samuel. Então, depois de um culto, ela entra estéril e sai gestante, porque ela constrói uma aliança com Deus. Primeira coisa que eu preciso aprender: a aliança que eu construí aqui essa noite muda totalmente a minha vida amanhã. Aleluia. O que você constrói com Deus hoje muda a tua história amanhã. Você pode sair daqui gestante dos teus sonhos, amém? Você pode sair aqui gestante das suas bênçãos. Depende daquilo que você está pronto para entregar ao Senhor. Irmãos,
aquela mulher faz essa aliança, e ela sai ali do culto, se relaciona com o seu marido, gera o filho, e ela cumpre com aquilo que ela prometeu a Deus. Então começa-se a história de Samuel. E no capítulo 3 diz que ainda Samuel, jovem, prestando serviço ao sacerdote daquele templo, que era Eli. Eli era o pastor da igreja daquele tempo. Sendo pastor da igreja daquele tempo, ele pastoreava a igreja já velho, mas os seus filhos também pastoreavam junto com ele. E como ele estava velho, naturalmente os filhos foram tomando posse da autoridade da igreja daquele tempo. Amém? Os irmãos estão aqui comigo? Os filhos de Eli começam a fazer aquilo que não agrada a Deus. As pessoas vinham para o culto e traziam suas ofertas. Ele pegava as melhores partes das ofertas para si. Será que isso acontece nesse tempo, irmão? Será que isso acontece nessa geração? Isso acontecia lá atrás, irmão, e acontece hoje. As mulheres vinham para a igreja, e os filhos, junto com o pai, pastoreavam a igreja daquele tempo, também eram sacerdotes, se relacionavam sexualmente com as mulheres que prestavam serviço na igreja, e isso era a igreja de Deus, isso era o povo de Deus, e Deus estava no céu, irmãos, e olhando e vendo tudo isso. Você sabe qual que é o nosso engano? É que o salário do pecado não é no mesmo instante. Então a gente faz hoje e não acontece nada, a gente faz amanhã e não acontece nada, a gente faz 1x hoje, não acontece nada, a gente faz 2x amanhã, não acontece nada. A hora que vê, a gente está perdido com o pecado. O pecado se torna tão bom na vida do ser humano que a gente se perde com ele. Então Deus veio para Eli e fala assim, ó, se você não consertar, preste bem atenção, Deus dá uma chance para Eli. Se você não consertar a tua casa, a tua igreja, os teus filhos, eu vou vir com uma grande maldição contra a tua casa, contra o povo de Deus, contra todo o povo de Israel. Irmãos, olha só, por isso que é muito forte a responsabilidade daqueles que estão na frente da igreja, que pastoreiam uma igreja, que é líder de algo. Quando você é líder de uma empresa, olha só, quando você é líder de uma empresa e você toma decisões erradas e essa empresa sofre por você tomar decisões erradas, você não sofre sozinho sendo dono da empresa, todo mundo que está com você afunda com você. Quando você é cabeça da tua casa, é o marido, é líder, toma decisões erradas, não sofre sozinho, toda a sua casa, todo mundo que envolve a tua vida, toda a tua embarcação afunda com você. Você tem que entender que as suas decisões hoje não mexem só com você. As suas decisões hoje mexem com as gerações que vêm depois de você, com os teus filhos, com os filhos dos teus filhos. Ei, Deus chamou você para ser luz, para ser sal da terra, para ser reformador de ambiente. Então, se você não se constitui amigo de Deus, naturalmente você se constitui inimigo de Deus. E aquilo que está sobre a sua jurisdição, irmãos, olha só, a sua decisão não te afunda sozinho, a tua decisão errada, os teus caminhos errados, aquilo que você toca, aonde você vai, não afunda só você, afunda inteiramente a tua embarcação. Então é noite da gente entender que a gente precisa sair daqui tomando decisões em Deus, andando conforme Deus quer, da forma que Deus nos chamou para ser. Deus chamou um sacerdote chamado Eli e os seus filhos, eles fizeram da igreja um lugar de pecado, eles distorceram a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor aqui? Levanta a mão. Então não faça dessa igreja um lugar de pecado, faça dessa igreja onde Deus habita, amém? Aonde Deus estabelece reino. Aleluia. E ali o texto que nós lemos, começamos a ler, irmãos, diz assim que naqueles dias poucas mensagens vinham do Senhor,
E as visões também eram muito raras. Por que, irmãos, que Deus não falava mais com o povo? Por que as revelações não aconteciam mais? Porque as pessoas se perderam com o pecado. Quanto mais você se perde com as coisas erradas, com as coisas do pecado, menos você ouve a Deus, menos você tem revelação do céu. Por isso que era tão raro ouvir a Deus naquele tempo. Por isso que era tão raro as revelações do céu. Irmãos, Deus não habita em casa bagunçada. Ele pode até chegar em lugar bagunçado, mas primeiro Ele conserta, para depois habitar. Amém? Se você quer Deus na tua vida, o primeiro passo é consertar o altar, é consertar a tua história. Eu não estou pregando para que você fique aqui, irmãos, na igreja, seja um frequentador deste lugar. Eu estou pregando para que você entre no céu, irmãos. Pouco me importa a igreja que você frequenta, o que me importa é que você entre no céu. Aleluia. Eu não estou preocupado com o seu dinheiro e nem com a sua oferta, porque pouco menos preciso dela, mas que eu estou preocupado que você aceite Jesus como Salvador da tua vida e mude a tua história e viva o extraordinário de Deus na tua vida. Aplauda o nome do Senhor Jesus. O que Ele quer é você, irmãos. O que Ele quer é a tua história. Ele não quer o teu dinheiro, não quer o que você tem não. Quem quer as tuas coisas, quem tem interesse naquilo que você tem é homem. Deus quer você. Aleluia. E Deus está pouco preocupado pelos títulos e diplomas que você carrega. Olha para a palavra do Senhor. Ele chega na tenda sagrada, aonde a arca da aliança está. Ele tinha que chamar, o correto era ele chamar por Eli, que era o sacerdote, o pastor daquele lugar. Mas por quem que ele chama? Por um garoto, que a Bíblia diz que ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Deus está procurando uma geração virgem, Marquinho, uma geração pura, uma geração que Deus está pegando, está fazendo aquele que não é ser, uma geração que se entregou no altar como Samuel se entregou, aleluia. É essa geração que Deus está levantando. Quando eu digo que é uma geração virgem, uma geração pura, você fala assim, pastor, então é alguém que não tem pecado? Não, é alguém que é virgem, puro de essência, irmãos, sem iniquidade, sem segundas intenções, sem interesse. A geração que o Senhor está buscando não é aquela que vem barganhar com Deus, ofertar para levar uma bênção embora. A geração que Deus está buscando não é aquele que frequenta um corredor da bênção. A geração que Deus quer é uma geração pura, pura para ouvir a voz do Senhor. Não é a geração de Eli, é a geração de Samuel. O correto era, Deus tinha que chamar pelo pastor da igreja, pelo sacerdote da igreja, chamar por Eli, mas não, ele chama por Samuel. Ele chama por uma vez. Samuel levanta, ouve a voz, mas não sabe que é a voz do Senhor. Então ele corre até o seu líder, até o seu pastor, e fala, o Senhor me chamou, eu estou aqui, o que o Senhor precisa? Ele fala, não fui eu que te chamei não, volta para a cama, vai dormir, cara, está tarde já. Aí então Samuel volta para a cama. Aí pela segunda vez, a voz chama de novo, Samuel, Samuel, ele volta lá, o Senhor me chamou, eu estou aqui. Ele fala, não, volta lá, cara, vai dormir, está tarde. E pela terceira vez, essa voz chama de novo, Samuel, Samuel. Eu quero dizer para você essa noite, Jesus, Ele não cansa de te chamar para o grande propósito. Ele está chamando você pelo teu nome. Aleluia. Você pode ainda não ter entendido o que é a voz do Senhor, mas Ele não cansa de te chamar. Aleluia. Ele não cansa de te chamar o teu nome. Ele sabe quem você é, e Ele está te chamando pelo teu nome. Ele não te chama por aquilo que você tem, pelo título que você carrega. Ele te chama pelo teu nome. Pela terceira vez ele vai até Samuel. Olha só, quem discernia a voz de Deus, quem conhecia a voz de Deus, não era quem Deus estava chamando. Quem deveria dar uma resposta para Deus era Eli, e Eli não deu. Eu quero dizer para você, isso é muito forte no meu coração. Existe um tempo
e um propósito para esse tempo. E quando você não se manifesta nesse tempo para viver o grande propósito de Deus na tua vida, quando você não dá uma resposta para o céu nesse tempo, Deus vai levantar outros para dar resposta. Tem muitas pessoas que num tempo de propósito não deram respostas para Deus, como Eli não deu a resposta que Deus queria que ele tivesse dado. Então Deus está levantando outros para esse tempo, está levantando Samuel para esse tempo. Tem pessoas que têm até a experiência de Eli, até o conhecimento de Eli, até saber responder quando Deus chama, mas a questão é que Deus já não está chamando mais esses. Deus está chamando uma geração com a essência pura, uma geração de Samuel. E aí, irmãos, quando pela terceira vez Samuel vai até Eli e fala: o Senhor me chamou, Eli fala para eles: volta lá, porque é Deus quem está te chamando. E se Ele te chamar, diz: eis-me aqui, o teu servo te ouve. Irmãos, isso é tão sério, porque olha, talvez a gente lê tanto esse texto e não para para aprender e nem para pensar nessa situação. Deus chama Samuel por quantas vezes? Por 4. Mas só fala a hora que ele responde. Tem alguém comigo aqui, irmão? Deus chama ele mas só fala com ele no momento que ele dá uma resposta para Deus. O que eu quero que você entenda essa noite: se nesse culto você não der uma resposta para Deus, Ele não vai falar com você. Você precisa dar uma resposta para Deus. Deus está te chamando, o Yeshua está te chamando, Ele está te chamando para voltar para casa, Ele está te chamando para voltar para o propósito, Ele está te chamando para arrumar o teu casamento, Ele está te chamando para arrumar a tua vida financeira, mas você precisa dar uma resposta. Pastor, como é essa resposta? A questão é que Deus nos chama para anunciar, para nos revelar as suas ações. Por isso que chama revelação. Ele revela as suas ações. Quem tem o futuro na mão, quem tem o que Deus vai fazer, a revelação do céu, está passos na frente daquele que não tem. Concorda comigo ou não? Amém. Só que para que Deus revele a você os seus projetos, os seus planos, você precisa dar uma resposta para Deus. Eu cansei de dizer aqui, quando Deus chama Abraão, Ele diz: vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Primeiro anda, primeiro caminha, primeiro me dê resposta, para depois eu te mostrar o lugar da honra. Eu estou te chamando, mas eu preciso ouvir tua voz. Eu estou dizendo para você que eu tenho bênção de prosperidade, bênção financeira no teu trabalho, na tua empresa, mas você precisa levantar da cama segunda-feira, irmão, dar uma resposta para o céu e dizer: Senhor, eu estou de pé, eu vou para a guerra, eu vou para a luta. Deus quer ver você dar uma resposta, irmão. Ai Deus, eu quero que o Senhor resgata meu casamento acabou, faz mais 3 meses que eu não deito com a minha mulher. Mas chega em casa, nem ora, nem olha para a cara da mulher, nem dá um elogio. A mulher também chega em casa, o cabelo parece do Simpsons, aquela coisa. Aí quer dar uma resposta, que Deus restaure meu casamento. Irmão, nem se Deus mandar os querubins, os serafins, mas não vai, irmão. Dá uma resposta para Deus no teu casamento, irmão. Irmã, olha para mim aqui, irmã. Põe uma roupa para atrair os olhos do teu marido, irmã. Marido, chega em casa, chama sua mulher para dançar coladinho. Não é pecado não, o pastor liberou. Chama no chamego, irmão. Seja homem em casa, meu irmão. Aleluia. Um monte de crente, ó. Irmãos, isso é dar resposta para o céu. Deus quer abençoar o teu casamento, Deus quer abençoar a tua vida financeira. Ai, eu quero que Deus arrume a minha empresa, crie uma estratégia para ela.
crie projetos, crie planos, se aprofunda, conheça o teu negócio, senta com gente que sabe mais que você, senta com pessoas que passaram por aquilo que você está passando. Aprenda, irmão. A vida é uma só, viva ela o mais intenso que você puder. É daqui para a eternidade. Ou você acha que você é espírito que vai ficar passando, navegando aqui na terra de novo? Eu vou puxar o pé daquele que me traiu. Não vai, irmão. É um tempo de Deus na tua história. Dá uma resposta para Deus. Deus está queimando no meu coração. Deus está falando para mim assim: filho, fala para a igreja que eu estou chamando. Igreja, eu só quero ouvir: estou aqui, Senhor. Aleluia, aplauda o nome do Senhor Jesus. Se eu tem gente quero viva aqui, ser oh, aleluia, um lugar onde você gosta de estar. aleluia. Eu quero ser tua casa favorita, quero ser o teu altar. Escute aí. Quando Samuel dá uma resposta: Senhor, estou aqui. Aí Deus começa a revelar para ele o que iria fazer. Deus diz para Samuel: Samuel, eu pedi para Eli consertar a casa, ele não consertou. Eu pedi para ele corrigir os filhos, ele não corrigiu. Agora vai vir o prejuízo. Agora vai vir a maldição. E a maldição não ia só cair sobre Eli, não ia cair só sobre os filhos, caiu sobre todo o povo, irmãos. Eu estou dizendo, você está aqui nessa igreja, mas você tem total direito de avaliar o pastor que é pastor dessa igreja, irmãos. De avaliar quem é o teu líder, quem você escuta. Porque uma pessoa que você coloca no teu barco errada, você afunda ele, irmãos. O barco que Jonas estava viajando só correu o risco de afundar porque ele estava no barco. Se ele não tivesse, não corria risco de afundar. Preste bem atenção nisso, irmãos. Avalie, irmão, seja inteligente. A palavra de Deus diz que o povo padece por falta de... Então avalie tudo, irmão. Analise tudo. A Bíblia não é um livro para ser lida, a Bíblia é um livro para ser examinado. Examine as Escrituras. Não se perca em qualquer palavra, em qualquer informação, irmãos. Então Deus fala para Samuel: Samuel, vai vir o prejuízo. Mas depois, irmãos, de uma grande tempestade, vem uma grande abundância. Olha só, irmãos, esse prejuízo também envolvia Samuel. Você acha que o prejuízo ia vir para todos e não viria para Samuel? Samuel também era israelita, era judeu. O castigo veio para a família dele. O castigo veio para a casa da mãe dele. O castigo veio para os seus parentes. Ele fez parte do prejuízo de uma geração que pecou contra Deus, de uma geração incrédula, cheia de iniquidade, que fez da igreja, que era um lugar de adoração, um lugar de pecado. Ele também sofreu com um prejuízo. Os prejuízos na nossa vida, irmãos, muitas vezes a gente acha que aquele prejuízo que chega, aquele momento de derrota, aquele momento de é do diabo. Não, o prejuízo que Deus estava anunciando para Samuel vinha da parte de Deus, irmãos. Não vinha do inimigo, não. As derrotas que Israel ia viver naquele período vinha da parte de Deus. Deus estava permitindo que Israel perdesse as batalhas. Se você continuar lendo, você vai ver que eles perderam as batalhas para os filisteus. Mas diz comigo assim: eu sou a geração de Samuel, a geração que ouve a voz do Senhor. Depois do prejuízo, irmãos, depois que quando os filhos de Eli morrem, muitos soldados morrem, quando o próprio Eli também morre, Samuel se torna um dos profetas e um dos juízes naquele tempo. E no versículo 19, isso é depois, irmãos, depois de todo o prejuízo, de tudo que aconteceu, olha quem Samuel se tornou. E Samuel cresceu, aleluia, o Senhor estava com ele,
e fazia tudo o que Samuel dizia. Por quê? Porque Deus entregava suas revelações a ele. Que ia acontecer, assim todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era de fato um profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, aonde havia se revelado a Samuel e falado com ele, e a palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de Israel. Eu quero dizer para você essa noite, que depois do prejuízo todo, irmãos, Deus honrou a vida de um homem chamado Samuel, e a palavra dele era respeitada de norte a sul por todo o povo de Israel, porque ele deu uma resposta: eu estou aqui, o teu servo te ouve. O que acontece nesta geração, irmãos, é que nós estamos vindo para a igreja querendo as coisas de Deus, mas não ouvir o que Deus tem para nos entregar. Nós estamos vindo para a igreja querendo as bênçãos, os prodígios, as vitórias, mas não paramos para dizer, e Deus está nos chamando, filho, filha, filho, filha, te chamando pelo nome, mas você não dá uma resposta para Deus, porque o tanto aquilo que você quer é tão pessoal, é tão seu, que você não consegue ouvir os planos de Deus na tua vida. O que Deus quer fazer com você é o que Ele fez com Samuel, te fazer um sucesso, irmãos. O maior projeto de Deus na tua vida é te fazer um sucesso. Deus não te chamou para ser um perdedor, Deus não te chamou para ser alguém caído. Quem quer te ver perder, quem quer te ver derrotado é o diabo. Deus te chamou para ser sucesso, de norte a sul, irmãos. Deus chamou você para que a sua palavra seja respeitada na tua casa, como pai, como mãe. Deus te chamou para te dar níveis de autoridade sobre os teus ombros, irmãos. É para isso que Deus te chamou, para você carregar a revelação do céu. É um tempo, irmãos, de dar resposta a Deus. Jesus, Deus, isso é o Antigo Testamento. Jesus no Novo Testamento também, procurando as respostas de alguém. Ele não está procurando alguém santo, Ele não está procurando alguém que não tem pecado, Ele está procurando alguém com a essência pura, com alguém que está pronto para dar uma resposta. Abra comigo, quem está com a Bíblia aí, Lucas 19, no verso 1, olha só, irmãos. É noite de você dizer para Deus, eu estou aqui. De qualquer forma, irmãos, é noite de você aparecer para o céu. Ele quer te ver, irmão. 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, uma história super conhecida. Quem não conhece a história de Zaqueu, misericórdia, irmão. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar ou dormir em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho roubado a alguém, restituo 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação na tua casa. Irmãos,
Por que eu estou lendo sobre Zaqueu? Por que da história de Samuel eu fui para Zaqueu? Porque essa é a essência. Talvez a gente olha para Samuel, a gente fala assim, mas Samuel foi levado pequenininho para a igreja, pastor, eu não fui. A mãe de Samuel levou Samuel quando era pequeno para a igreja, colocou ele lá, ele começou a servir os pastores. Irmãos, ele começou a servir os pastores num tempo de pecado, no meio do pecado. O ambiente não pode mudar a tua essência, o ambiente não pode mudar o teu caráter. Você pode viver no meio dos perdidos, dos viciados, dos drogados, dos bêbados. Você pode trabalhar no meio daqueles que são adúlteros. Você pode trabalhar no meio daqueles onde tem prostituta, mas a prostituta não pode fazer você se tornar uma prostituta, o adúltero não pode fazer você se tornar uma adúltera. Samuel cresceu num ambiente de sacerdotes pecadores, de pastores e líderes corrompidos, mas ele não se corrompeu. As coisas de fora não podem te pegar, irmãos. Você tem que ser a diferença, porque é esse que Deus quer. Ele não quer alguém que seja, olha esse aqui, irmão, e aí? Ó, eu não assisto TV, eu não vou no cinema, eu não vou no shopping. Então morre, desgraçado, você não faz nada. Não faz nada, cara. Né? Daqui a pouco nem amor que a esposa está fazendo, aí ferrou, aí o Ricardão entra, a casa caiu. Não, irmão, Deus não quer que você se aparte do mundo porque você é santo, não. Ele quer que você tenha uma essência santa, que você viva no meio deles, mas que quando Deus te chama, você está pronto para ouvir a voz dele. Aleluia. E responder, eu estou aqui. Irmão, não brinca de ser crente não, irmão. Quem desenhou esse cenário que você não pode assistir uma televisão, que você não pode pôr uma calça, que a mulher não pode pôr um brinco, que a mulher não pode raspar a perna, olha, Deus me livre, São Jesus tem poder, que não pode nada disso. Isso não foi Deus, irmão, foi religião, foi o homem. Deus te chamou para ser filho, para que você viva o melhor dessa terra. Se o melhor dessa terra for o iPhone 10 que você tem, irmão, em nome de Jesus, amém? Se o melhor dessa terra for um carro bom que você tem, irmão, Deus te chamou para viver o melhor. Não se priva pela religião, mas viva o melhor do céu em você. Só que olha, tenha tudo que você puder, mas o tudo não pode te ter. Amém? Lá em Deuteronômio, só abrindo aspas sobre isso, irmãos, quando o povo chega na terra prometida, quando já está dentro da terra, Deus fala para o povo, através de Josué, construa o mais alto que você puder. Aonde você conseguir chegar, você chega, mas quando chegar no alto, coloque um parapeito no seu edifício, para que não haja sangue na sua casa. Sabe o que Deus está querendo dizer? Você possa ser o melhor naquilo que você faz, crescer o mais alto, chegar no mais alto que você puder, onde o teu conhecimento te levar, onde as tuas habilidades te levar, mas nunca perca a essência de ouvir a voz de Deus, para que não haja sangue na tua casa, para que você ganhe tudo e perca a salvação, porque o salário do pecado é por isso que ele diz, coloca um parapeito para que não haja morte na tua casa, tenha limites, seja equilibrado. Irmãos, a palavra é viva, irmãos. Deixa a palavra pegar você essa noite. Ele quer só te ver, Ele quer só te ouvir. Ele não está atrás do santo, irmãos. Ele está atrás daqueles que estão dando uma resposta para Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. Lá em Jericó, todo mundo conhecia e sabia quem era Zaqueu. Que ele era um cara rico, chefe dos cobradores de impostos, mas ele queria, irmão, ele podia ter tudo, mas faltava algo, faltava Jesus. Você pode ter, tem gente que tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. O que eu quero dizer para você essa noite, que a base dessa palavra é, Jesus tem que ser o teu tudo. Se você não está ouvindo o Senhor, se você não está ouvindo a voz de Deus, se você não está dando uma resposta para o céu, irmãos, o tudo, mesmo que você tenha tudo, você ainda não tem nada. Ele era cobrador de imposto, conhecido, famoso, chefe dos cobradores de impostos. E aí ele sabe que Jesus está em Jericó. E aí Jesus ia passar por um caminho
que ele sabia que Jesus ia passar por aquele caminho, então ele diz assim: eu preciso ver esse cara. A multidão apertava, a Bíblia diz que ele era de estatura baixa, era baixinho. Então, irmãos, tem muita gente que usou a inteligência para coisa errada. E aquele cara usou a inteligência para ganhar dinheiro, para cobrar impostos, para treinar pessoas para cobrar impostos, porque ele era líder dos cobradores. Então ele falou assim: ó, tá todo mundo querendo Jesus, a multidão apertando tal, eu vou subir na figueira, e a Bíblia diz que era uma figueira brava. Todo mundo desesperado para chegar até Jesus, mas ele queria ver Jesus. É um tempo, irmãos, de não ter as coisas de Jesus, mas é um tempo de você ver Jesus. É um tempo de você ver Jesus com os teus olhos na tua casa, no teu dia a dia, no teu trabalho. Não é um tempo de correr atrás de Jesus. É um tempo, olha só, irmãos, preste bem atenção. Não é tempo de sair correndo atrás das bênçãos, atrás de campanhas, atrás de métodos. É tempo de se reposicionar, para que você possa ver Ele, e para que Ele possa ver você. É um tempo de reposicionamento, e quando você se reposiciona, significa que você está dando uma resposta. Quando Samuel vai até Eli, Eli orienta: volta ao teu lugar, lá no teu lugar, se reposiciona. E quando Deus te chamar, você diz: eis-me aqui, o teu servo te escuta. Não é um tempo de correr para lá e nem de correr para cá, é um tempo de se reposicionar. Não é um tempo de ficar no meio da multidão, é um tempo de se reposicionar. Pastor, mas a figueira é brava. Não importa o prejuízo hoje. Se o prejuízo é subir numa figueira brava, o amanhã é bem melhor do que uma figueira. Jesus está à procura de pessoas que se posicionam e se reposicionam. Não é tempo de desespero, é tempo de raciocinar, de ser prudente, de ser sábio. Não é tempo de fazer qualquer loucura, de tomar decisões pelas emoções. Pelo contrário, é tempo de se reposicionar para ouvir a Deus. O que ele faz? Quando todo mundo, a multidão toda está atrás dele, ele sobe na figueira, ele se posiciona. E quando Jesus passa por esse lugar, aleluia, preste bem atenção aqui em mim. Quando Jesus passa por esse lugar, Jesus diz para ele assim: quem que você é? Quem que é esse cara que está aqui em cima da árvore? É assim que Jesus faz? Jesus chama ele pelo que, irmãos? Pelo nome. Deus chamava Samuel pelo que, irmãos? Então Jesus diz para ele: Zaqueu, desça, porque hoje convém de eu dormir na tua casa. Hoje convém de eu ficar com você. Hoje convém de eu entrar na tua história. Ele sabe quem você é, irmãos. Irmão, coloca o meu nome lá no bilhetinho da igreja. Não, Jesus, ele está te chamando pelo nome. É tempo de você vir, irmão. Irmão, leva uma peça de roupa minha lá na igreja para fulano orar. Não, irmão. Irmão, leva uma foto. Não, irmão, é tempo de você se reposicionar. Volta para casa, se coloque no lugar onde Jesus possa te ver. Ele está chamando você pelo teu nome. Ele tem um projeto para você. No meio de toda aquela multidão, ele diz: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou para casa com você. Jesus está dizendo para você hoje, te chamando pelo nome, está dizendo assim: você não vai voltar sozinho, eu estou indo embora com você. Eu vou para a tua casa, eu vou colocar as coisas no lugar. Zaqueu desce, Jesus vai para casa. Quando Jesus vai para a casa do chefe dos cobradores de imposto, a religião maia.
Que isso, rapaz? Como é que pode Jesus ser santo e ir para casa de um pecador? Hã? Como é que pode Jesus? Você sabe o que acontece? Jesus não está procurando santos, Jesus está procurando aquele que dá uma resposta, aquele que está posicionado para um propósito. Jesus não está procurando santo, irmão. Jesus só está procurando, a Bíblia diz que ele está à procura dos verdadeiros, aqueles que estão posicionados, aqueles que estão no lugar certo, dando uma resposta: eu estou aqui. É isso que Jesus está procurando. Antes eu era traficante, eu fumava, eu traí meu marido, eu fiz isso. Jesus não está perguntando do teu passado. A presença dele já faz você se avaliar. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, eu creio que ele senta na mesa com Zaqueu para poder ceiar, jantar ou almoçar. A Bíblia não cita que Jesus fala mais alguma coisa, é porque aí Zaqueu toma as falas. E Zaqueu diz assim: levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Jesus estava em silêncio na casa dele: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho roubado alguém, restituo 4 vezes mais. Jesus não disse para ele: você vai ter que pagar teus pecados, você vai ter que fazer isso. Não, a presença do santo fez que ele fizesse uma autoavaliação de si mesmo. Por isso que como igreja eu aprendo, quando chega pessoas aqui, a igreja não tem que falar assim: você tem que fazer isso, você tem que parar de ir lá, você tem que parar de ir aqui, você tem que deixar de fazer aquilo. Sabe o que eu aprendo, pastor Marcos? Que quando alguém chega na igreja, a gente tem que mostrar Jesus para que ele possa ir embora com Jesus. Porque se Jesus for embora para a tua casa, você mesmo vai saber ou não aquilo que você tem que mudar e deixar de fazer. Não é alguém que vai mostrar para você: você não pode mais fazer aquilo, você não pode mais fazer isso, você não vai mais não sei aonde. Não, esse não é o papel da igreja. O papel da igreja verdadeira, a noiva, é mostrar o noivo, para que você possa levar ele embora para casa. Jesus chegou lá, não falou nada do passado de Zaqueu, contrário de Samuel. Quando Deus começa a falar com Samuel, Deus começa a falar aquilo que ele ia arrumar. Amém? Por quê, pastor? Porque naquele tempo, no Antigo Testamento não tinha presença do Espírito Santo, e Jesus veio com uma promessa chamada Espírito Santo. Então quando Jesus entrava, a presença, a glória do Espírito Santo inundava o ambiente, e aquilo começava a te pegar por dentro, o próprio Espírito de Cristo começava a te pegar por dentro. E ali as autoavaliações, quando Deus repreendia o povo no Antigo Testamento, Deus repreendia com palavras. É quando você vem na igreja e você sente aquela coisa dentro de você, sabe? Aquilo que você precisa fazer que é certo, aquilo que você precisa deixar, aquela vontade de chorar, isso chama-se Espírito Santo. Quando Jesus entrou, o Espírito, a glória de Deus entrou. No Antigo Testamento, por que no Antigo Testamento era leis, mandamentos? Porque não tinha o peso da glória do Espírito Santo. Então o povo era repreendido e corrigido pelas leis que foi dado de Deus para um homem escrito numa pedra, no monte. Mas no Novo Testamento, a graça, a presença, a glória, ela já te incomoda em fazer o que é certo. Por isso que no Novo Testamento a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é quem convence. Por isso que a igreja tem que deixar de ser julgadora, deixar as pedras e deixar o Espírito Santo de Cristo, o Espírito Santo de Deus agir. Só a presença de Deus, só a presença do amado na tua vida vai mudar o teu caráter, vai mudar a tua conduta, vai mudar a tua forma de viver, a tua forma de andar. É de Jesus que você precisa. Então quando Jesus estava ali, Jesus não levantou, Jesus não fez como Deus fez com Samuel: vou fazer isso. Não, Jesus só estabeleceu o reino. Quando ele estabelece o reino, Zaqueu fala: olha, Senhor, eu vou dar metade para os pobres. Eu roubei. E eu vou, aqueles que eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais.
Vamos supor que se ele roubou 100 mil, irmão. Se ele roubou 100 mil, ele tinha 100 mil que ele roubou, não roubou? Ele falou que ele ia dar. Eu falei, esse Zaqueu não fez conta direito, não. Irmão, vai ficar devendo. Se ele roubou 100, vai devolver 3, 4 vezes mais. Se Zaqueu não fez conta, mas falou para Deus, eu vou devolver, falou para Jesus, eu vou devolver 4 vezes mais. Irmãos, a glória de Deus é tão grande, a presença do amado é tão poderosa, que tudo que você tem não se compara a ela. Por isso que ele diz, eu abro mão de tudo, só para poder ter o Senhor na minha casa. Quando Zaqueu termina de dizer, Jesus só libera uma palavra para ele: hoje há salvação na tua. O que você faz hoje não muda só a tua vida, muda a história inteira da sua casa. Por isso que você olha lá na história de Samuel, o preço quem pagou foi todo o povo. Quando você erra, toda a sua geração colhe dos frutos também. Mas quando você toma as decisões certas, se tu creres, será salvo tu e a tua casa. Jesus não disse para ele, ó Zaqueu, a salvação está sobre a tua vida. Ele disse, não, a salvação está sobre a tua casa. Quero dizer para você essa noite, se reposicione, irmãos. Assuma a tua posição essa noite. Olhe bem, vê se você está sendo um pai decente. Se não está sendo, se reposicione. Olhe bem se você está sendo uma mãe correta. Se não está sendo, se reposicione. Olhe para o teu ministério, vê se você está estabelecendo aquilo que Deus te chamou corretamente. Se não está, se reposicione. Se reposicione essa noite para que você possa dar uma resposta para o céu. Se reposicione essa noite para que Jesus possa te ver. Porque se hoje Ele te vê, se hoje Ele for para a tua casa, hoje há salvação na tua história. Há um tempo de glória para você, só depende de você. As palavras que nós temos ministrado nesse altar, têm dito a nós, depende mais de nós do que do próprio Deus. Depende mais de você, irmãos, do que do próprio Deus. É você, irmãos. Ele te deu algo chamado livre arbítrio. Amém? É você que precisa se reposicionar essa noite. É você que precisa voltar para o lugar e falar assim, ei Senhor, eu estou aqui. É você essa noite que precisa se reposicionar, não importa se a figueira é brava, ou o lugar, ou o ambiente não muda Deus, o que muda é o seu coração. Sobe e fala assim, Senhor, eu estou te vendo, eu quero te ver, eu quero te levar para casa, eu quero ter uma nova história contigo, eu quero deixar minha vida do passado, eu quero reconstruir um novo tempo. É tempo de Deus, irmãos, é tempo de você dar uma resposta. Eis-me aqui, estou aqui, eu estou aqui. Diga para o Senhor, eu estou aqui. Diga, irmãos, eu estou aqui, aleluia. Ei, é um tempo de dar resposta, irmãos. A salvação na tua casa. E o texto termina dizendo assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Se você andou perdido, se você andou no pecado, o salário do pecado é o prejuízo, é a morte. Só que Ele veio, irmãos, para te tirar do prejuízo e colocar a salvação na tua casa. Amém? Deus não vai te livrar da colheita, isso jamais. Você não vai plantar feijão e colher amendoim, né? Tem uma pessoa que uma vez falou assim, pastor, não vou plantar feijão e colher algodão doce, né? Falei, não, filha, isso aí Deus não vai. O que você fez, irmãos, aquilo que a gente fez, a semente que nós lançamos, nós vamos colher. Só que há o tempo da semeadura e há o tempo da colheita, e há um novo tempo para semear coisas certas. Amém? Eu vou dizer para vocês aqui, eu já disse isso umas vezes,
E faz 30 dias que eu mudei para minha casa, que eu construí. E alguns anos atrás, nós perdemos, por inconsequência, por uma vida sem Deus, eu e minha família, responsável, fundei a minha casa. E eu não esqueço de uma cena até hoje, que eu tive que deixar minha esposa num posto de combustível, porque o cartão de débito não passava mais, e eu tive que sair para pegar dinheiro em algum lugar com alguém para poder pagar o posto, e eu tive que deixar minha esposa e os meus filhos lá. Eu não esqueço disso até hoje, irmãos. E nós ficamos um grande período. A gente conseguiu ter um apartamento pequenininho, e desse apartamento a gente comprou esse terreno, e hoje a gente fez a casa dos nossos sonhos. Faz 30 dias que a gente mora na nossa casa. Eu digo para você assim, irmãos, Deus tem uma nova história para todo mundo. Depende daquilo que você lança na terra, depende daquilo que você faz. Eu disse para uma pessoa que eu atendi essa semana, com tudo isso que eu aprendi, por que Deus te dá as coisas. O dia que Salomão pediu sabedoria, Deus, ele pediu sabedoria. Ele disse assim: eu quero sabedoria para dirigir o teu povo. Tudo que você peça a Deus, que você pede a Deus, tem que ter um propósito. Não peça nada a Deus que não tenha propósito. Amém? Deus tem muito para te dar, irmãos. Deus tem muito para fazer na tua vida. Deus tem grandes bênçãos para você. Hoje, o dinheiro que eu precisava para pagar a conta no posto, eu ando com ele no meu carro, para abençoar pessoas, porque a Bíblia nos exorta para dar esmola, para dar para pessoas que pedem nas esquinas. Deus muda a vida de todo mundo. Não estou dizendo para vocês que eu estou pregando algo que é prosperidade, não, irmão, não é isso não. Prosperidade não é ter dinheiro, ser rico. Prosperidade é você viver uma vida sem precisar de nada. Tem gente que tem pouco e não precisa o pouco que tem é tudo, serve, não precisa de nada. Isso é ser próspero. Tem muita gente que tem muito e sempre está precisando de mais. Isso é pobre. Próspero é quando aquilo que você tem é o que você precisa para viver e não precisa de nada. A palavra de Deus diz que Ele nos cerca de bênçãos, irmão. Você só precisa estar no lugar onde você é cercado pelas bênçãos. Amém? O que eu peço a Deus é sempre ser notado por Ele. Não importa se seja em cima de uma figueira brava. Amém? A promessa de Deus é para que você tenha para emprestar, irmãos. Que você tenha para dar. Amém? E eu tenho vivido isso na minha vida. Pastor, você tem dinheiro para emprestar? Todos os meus dias, meu telefone toca. São pessoas que precisam me ouvir os conselhos, ouvir as respostas que eu tenho. E quando não é isso, pessoas que precisam do recurso que eu tenho, da empresa que eu tenho e dos negócios que eu tenho. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é Deus. Que alguém que não tinha dinheiro, lembro até hoje, R$17 não passava no cartão de débito. Amém? É só Deus que faz isso, irmãos. A minha casa, Jesus entrou e disse: hoje a salvação na tua casa. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus.